Então vamos agora, para finalizarmos, ver o procedimento do agravo. O agravo de instrumento ele é interposto no tribunal. No tribunal, a maioria dos julgamentos se dão por órgãos coletivos. Então o agravo de instrumento, no caso do processo civil, ele vai ser distribuído para uma Câmara Civil e vai ser julgado por uma turma composta por 3 membros, no tribunal, por 3 desembargadores. Então vai ser sorteado um relator, é dele a responsabilidade pela prática dos principais atos que envolvem a tramitação do recurso no tribunal. Então, concluídos os autos, o relator, num primeiro momento, vai verificar se ele pode negar seguimento de plano ao agravo, diante da hipótese prevista no inciso 3º do 932. Então, se o agravo de instrumento não preencher um dos pressupostos recursais, por exemplo, ele foi intempestivo, ele pode negar seguimento de plano, por decisão dele, unipessoal. Caso os pressupostos tenham sido atendidos, ele verifica então se é possível negar provimento de plano. Aí é juízo de mérito. Isso vai acontecer diante de uma das hipóteses do inciso 4 do 932. Por exemplo, o agravo é contrário a uma súmula do STF. Então ele pode negar provimento de plano. Ele admite o agravo porque preencheu os pressupostos recursais, mas quanto ao mérito, ele nega provimento por decisão unipessoal. Se o agravo de instrumento não for manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, ele vai processar o agravo. Daí ele vai verificar se é o caso ou não de se conceder efeito suspensivo. Concedido o efeito suspensivo, a decisão interlocutória não vai produzir efeitos enquanto o agravo não for julgado pelo tribunal. Pode-se até mesmo conceder o efeito suspensivo ativo, antecipar a tutela recursal. O relator ele pode deferir o pleito negado pelo autor, por aquele juiz que proferiu a decisão interlocutória. Por exemplo, o juiz indeferiu a tutela antecipada, o desembargador relator pode concedê-la. No mais, intima-se a parte contrária para contraminuta em 15 dias e se a hipótese versada nos autos envolver uma das hipóteses de intervenção obrigatória do MP, leia-se 178 do CPC, ele manda intimar o MP para parecer. Manda oficiar também ao juiz que proferiu a decisão interlocutória para que preste informações. Uma vez vencido o prazo para o oferecimento das contra-razões, da contraminuta, oferecida ou não a contraminuta, ele vai verificar agora se ele, por decisão monocrática, pode dar provimento ao agravo. Isso acontece numa das hipóteses previstas no 932, inciso 5º, quando, por exemplo, o agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão interlocutória que é contrária a uma súmula do STJ. Então ele pode resolver sozinho e pode dar provimento ao agravo. Prosseguindo, se o agravo não é manifestamente inadmissível, se ele não é manifestamente improcedente ou se ele não é manifestamente procedente, ele vai fazer o seu relatório e vai incluir o agravo de instrumento em pauta para que ele seja julgado na sessão de julgamento daquela Câmara pela turma, composta de 3 integrantes. Então vamos considerar no âmbito de um Tribunal de Justiça. O julgamento vai ser feito por 3 desembargadores. Quanto à possibilidade ou não da sustentação oral pelas partes, pelo agravante, pelo agravado, na sessão de julgamento, o artigo 937, posso dizer que ele ampliou as hipóteses de sustentação oral.
e ele prevê expressamente que é possível a sustentação oral no julgamento de um agravo que verse sobre decisão interlocutória que trata de tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência. Né? Também é possível sustentar oralmente o agravo de instrumento fora dessas hipóteses se houver previsão expressa na norma interna do tribunal. Então, se o regimento interno do tribunal, né, fizer a previsão da possibilidade de sustentação oral no julgamento de um agravo de instrumento, qualquer que seja a hipótese, né, qualquer que seja a decisão interlocutória atacada, então as partes têm o direito de sustentar oralmente o seu recurso. Então, sobre o agravo é o que tínhamos. Até breve e um grande abraço para os senhores.